Gostaria de agradecer a permissão espiritual de estar fazendo parte deste grupo de trabalho de medicina espiritual que está se abrindo de forma muito ampla e dizer a todos que, independentemente do que vocês estejam passando, do que vocês estejam vivendo, vocês nunca estão só. Muitas vezes vocês se agarram tanto ao sofrimento daquela situação que criam energias densificadas que bloqueiam a sua egrégora espiritual de demonstrar o caminho ou de demonstrar uma intuição para que haja processo de liberação. Os seres humanos têm que entender que existem coisas, aspectos que podem ser controlados, outros não. Vocês não podem controlar a dor física quando ela vem, mas podem diminuí-la ou podem potencializá-la. Diminuem quando essa dor vem e vocês têm a compreensão e gratidão de entender por que estão passando por aquilo. Modifique-se. E a mudança vem através do processo de aceitação de tudo que você é. Respeito pelo que você é e se amar incondicionalmente. Pois quando você faz esse processo consigo, você libera tudo que pode estar sendo gerado em você, para que você possa estar tendo uma melhor convivência consigo e com o outro e aberto a se tornar mais consciente de todo o processo planetário que está acontecendo. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Boa noite a todos. Doutora Sara Norca com vós. Muita luz nos trabalhos de hoje. Podemos começar. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do estudo, onde poderemos colher da sua sabedoria, estudando aqui as questões enviadas por um espírito da equipe do Diálogo com os Espíritos, o Dr. Alberto, e pedir suas palavras iniciais. No dia de hoje, gostaria de dizer a importância de cada um de nós estar consciente de estar no aqui e agora. Cada dia que todos nós procuramos nos compreender e compreender a natureza de onde nós estamos, como nós estamos vivendo, faz com que cada um de nós seja grato a tudo e a todos. Salve! Então a primeira questão é a seguinte: é possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado ou alinhada com o seu livre-arbítrio? Primeira coisa que temos que falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um sistema que é colocado sobre a mente de todos, pois somos regenciados pela lei de ação, reação, causas e efeitos. A espiritualidade maior sempre trabalhará em cima daquilo que for necessário para cada pessoa, sendo que muitas vezes, quando a paciente chega talvez
biologicamente, etericamente e energeticamente possa não estar favorável a este processo. Mas o eu superior da mesma, com o movimento das egrégoras que ela produz, estão fazendo um encaminhamento. Se baseado em todas as informações acolhidas, pudermos alcançar, nem que seja 1% do objetivo de cura para aquela pessoa, trabalhamos para isso. Mas dentro de todo o processo que ela necessita passar. Porque muitas vezes o fato de um ser não estar querendo a ajuda significa que dentro dele ele sabe que ainda tem que experienciar sua evolução com aquele sistema de dor ou aquela doença. E isso deve ser respeitado. Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de se autocurar sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Bem, a todo ser foi dada o dom divino. Vocês têm que entender que existe um fractal do todo dentro de cada um de vocês. E esse fractal gera o processo de cura. Mas muitas vezes esse processo de cura ou esse fractal está vinculado a cápsulas de energias negativas, está vinculado a vários fatores de crenças. E nesse estado, a pessoa não consegue se alcançar. Ela, sem se alcançar, todos os seres que ali se encontram no processo de evolução a ela e dela vão encaminhá-la para pessoas, médicos, que ajudem-na a descobrir o seu processo de cura. Muitas vezes a cura está vinculada ao fato de você saber pedir ajuda, porque muitos se intitulam autocuradores, mas estão baseados nos seus orgulhos, e orgulho não leva ninguém à autocura, ao autoconhecimento. Cada um de vocês é uma chave que unificado geram egrégoras. Então existe o fator de estar presente, de ajudar o seu irmão e assim ajudar-se. A partir do momento em que você dá esses passos, a consciência se faz presente e você percebe que o mundo externo depende do seu interno e assim você consegue se administrar e se curar mais facilmente sem a necessidade de algumas questões tão físicas ou extra-espirituais, só você consigo mesmo. Mas antes tem que experienciar tudo que é necessário para voltar a esse fractal emergir de forma consciente dentro do seu aspecto holos, aspecto todo. Muito obrigado. Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? O que seria a cura? Não vamos atrelar esse termo à forma como vocês encarnados veem. Vocês veem a cura simplesmente como a sanação de um problema físico ou psicológico. A cura se baseia em você enxergar de forma simples, consciente e contínua a verdade que lhe habita. Baseado nesse contexto, todo e qualquer ser desencarnado trabalha para a cura.
até os menos esclarecidos. Por que digo isso? Porque os menos esclarecidos, embora estejam no processo de obsidiação aos encarnados, essa obsidiação, de alguma forma, vai ajudar aquele encarnado a procurar algo que lhe leve à cura. Então, todo movimento espiritual é de cura. Nós, médicos, temos a especialidade de manuseamento do aspecto bioenergético. No meu caso, trabalho com reprogramações mentais para estabelecer um novo padrão de arquétipo e de crenças dentro do contexto visual, auditivo e cerebral de cada um. E outros irmãos trabalham de outras formas. Porque a cura parte quando um irmão dévico cura uma planta que vai ser alimentada e essa planta vai gerenciar uma potencialização do corpo. Ou seja, todo movimento é baseado em cura. Todo o processo é para curar-se, pois tudo está entre a ordem e o caos. Próxima questão. O quanto da consciência está ligada à doença e o quanto da consciência está presente também na doença? Temos que perceber que neste mundo de visão linear há duas formas de você conquistar todo o seu aspecto de plenitude. Pela reflexão ou pela dor. Os dois aspectos são estados de espírito. Quando uma pessoa está doente, porque ela não permanece, a permanência sempre é e sempre será no divino, essa doença vem para trazer de forma mais abrupta uma busca espiritual, uma busca de se conscientizar-se como um ser. E dentro dessa busca, a pessoa vai analisar, dentro da sua doutrinação particular, o que foi que a fez levar a ter este aprendizado com esta doença. E muitas vezes, espíritos mais evoluídos que estão encarnados, a doença chega e eles são muito gratos a ela porque é o último estágio de experiência para que eles voltem à pátria espiritual. E isso faz com que a doença, em vez de ser algo que danifique, edifica. Porque para todo o processo tem que ter-se uma experiência. Se essa experiência não é vivida, não é estabilizada, o processo se aprofunda mais. E cada vez mais que se aprofunda, vai deteriorizando os corpos, até que o corpo biológico não sustenta mais. E o irmão vai ter que ficar com os corpos espirituais em tratamentos, que algumas vezes são bem mais delicados do que se tivesse em matéria. Os pensamentos e crenças são de fato determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? A matéria biológica de vocês é um meio magnético para que vocês estejam neste plano que chamam Terra, que é um local onde é um educandário. Este plano é movimentado por vários aspectos conhecidos por nós como crenças, como arquétipos. A partir do momento em que você se distancia da sua consciência, a sua mente entra num processo egregatorial do inconsciente
E o processo egregatorial do inconsciente é sempre pôr as pessoas em uma crença de um estado de doença, de um estado de debilidade, de um estado de carência, uma adicção, para que sempre esteja no movimento de não se sentir completa. Quando essa experiência passa para todos vocês que um dia passarão, vocês vão substituir essas crenças e esses arquétipos por... As doenças no mundo astralino persistem até o momento da reencarnação daquele espírito? Bem, temos que entender que as doenças são um estágio de aprendizado. Quando um ser desencarna e no seu duplo etéreo fica registrado vários condicionamentos no qual o mesmo não teve a experiência, ao retornar depois de vasto conhecimento no mundo espiritual e depois de escolher este retorno, essas doenças acabam se apresentando para que possa ter essa experiência. Algumas vezes, irmãos que desencarnam e ainda estão muito apegados ao plano físico, ainda estão muito apegados ao sofrimento e não ao processo de gratidão pelo aprendizado que está tendo ali, mentalmente aquela estrutura continua sendo válida. E o mesmo no período espiritual, onde fica em zonas umbralinas antes de seu resgate, fica vivenciando a memória e a programação de tudo aquilo que nele ficou registrado e que ele não quis se liberar. Por isso que quando estamos fazendo atendimentos de desencarnados nos hospitais espirituais, pontos de socorro, muitas vezes os atendimentos têm que trazer aspectos ainda muito físicos, não só energéticos. Doamos energia, fazemos procedimentos de cirurgia para que isso comece a se decodificar no mental daquele irmão e ele se perceba como um ser energético agora, que não tenha mais o corpo biológico nem o corpo etéreo. E assim, nesse processo, vai se liberando e vai entrando em comunhão com energias menos densificadas, até o seu retorno, onde, quando se associa novamente ao pré-espírito e duplo etéreo, verá o que o seu corpo biológico vai ter que trazer novamente para uma outra experiência e para uma outra trajetória de evolução. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Temos que entender que os seres encarnados ou desencarnados fazem parte de multidimensões. Existem os corpos sutis, existem as vibrações e elas sempre estão se convergindo. Se você tem pensamentos negativos e esses pensamentos negativos são ancorados com alimentações densificadas, negativadas, isso vai potencializar esse processo do ancoramento biológico da doença. Mas, se você tiver pensamentos negativos, mas uma vida mais saudável, isso gera um período maior para que algo possa acontecer no físico. Mas quando você está em integralidade, quando o seu pensamento,
quando sua alimentação, quando a sua fala e quando a sua emanação estão em conjunto de forma íntegra, as vibrações permanecem em equilíbrio constante. O que densifica a alimentação não é simplesmente a alimentação por si, mas a forma como você permite que ela entre no seu corpo. O quão você agradece pela água que você bebe e pelo alimento que você come. Porque quando você agradece, você abre nele uma ressonância que conecta a vibração mais pura de Gaia, do planeta Terra. E assim tira todas as vibrações e padrões que são colocados para gerenciar doenças no corpo biológico. Bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem segundo o Evangelho consistem em ter uma vida de saúde plena? O que seria ter uma vida de saúde plena? Uma vida de saúde plena é você sempre estar em um estado de felicidade, de gratidão. Quando se pensa e se programa mentalmente para sempre estar fazendo coisas boas, energizadas, e isso se transforma em uma rotina onde você se comporta dessa forma sem ter que estar intensificando ou intencionando mentalmente, torna-se uma vivência saudável. Saudável onde, em primeiro lugar, você vai estar em equilíbrio com você, com tudo que você é e com tudo que você representa. E quando você entra nesse estado, que muito nesse plano se chama de eu sou, automaticamente todos que estão ao seu redor estarão numa vibração onde você não se sentirá afetado. Por quê? Porque você está entendendo que tudo que chega até você, embora algumas vezes você não compreenda, são sinais para que você possa fazer um reconhecimento do que está vivendo, do que está presenciando, para assim passar para mais uma nova fase de transmutação. Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? Este assunto é de extrema importância. Quando algum tipo de bactéria ou de vírus se manifesta no corpo biológico, está sinalizando que aquela pessoa, aquele ser encarnado, de alguma forma teve uma deturpação sobre aquele princípio, ou então está tendo, para que possa se remanejar e se avaliar. Quando falamos sobre as doenças sexualmente transmitidas, estamos tentando abordar a ideia errônea que vocês encarnados têm com relação à sexualidade. Por a sexualidade em si é uma das energias mais profundas que existem, porque através dela vocês desenvolvem o que nós conhecemos de Kundalini. E essa energia, ela é magnetizadora. Essa é uma energia que faz com que você manifeste a ação no aqui e agora. E você tenha contato com os outros, independentemente de ser parceiro sexual ou não, mas você sentir o outro como pessoa e como ser. Muitas vezes, ao adquirir esse tipo de
problema é porque a pessoa está no movimento muito intensificado da sexualidade, transformando esse princípio em algo adicto, em um vício, e isso está corrompendo todo o processo de aprendizado que ele deveria ter, e dessa forma acaba adquirindo esse processo para que através desse movimento possa repensar os seus pensamentos e suas atitudes. Há um controle no mundo astral sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre? Sim. O mundo espiritual está sempre a observar e a manusear várias questões que estão acontecendo em planos físicos. Ao se apresentar algum tipo de vírus ou bactéria que atinge em massa alguns grupos de pessoas, algumas regiões, primeiramente isso acontece por causa que há uma manipulação energética sobre aquela zona de vibração onde está se manifestando aquele vírus. Naquele exato momento, a espiritualidade superior percebe quais são os filhos que, dentro do seu contexto karmático e missional, terão um aprendizado e um processo de educação moral e espiritual quando obtiverem esses vírus. E passamos a estar observando o desenvolver desse processo em todos. Quando chega um tempo onde uma egrégora planetária foi limpa, automaticamente diminui-se essa vibração e passa-se para uma nova fase energética. E outra coisa muito importante, muitas pessoas estão sentindo dores no corpo biológico ou estão apresentando o que vocês consideram de doenças, mas simplesmente são impactos de vibrações energéticas superiores que estão fazendo uma modificação no corpo molecular, biológico dos seres, porque este plano está no processo de ascendência, e ascender é fazer com que os corpos mais densos consigam sentir energias mais sutis. Então, muitas vezes, alguns processos que as pessoas passam, quando elas saem mais renovadas e revigoradas dentro da sua intenção e da sua vibração divina. Há doenças também no mundo astral? As doenças, de um modo geral, elas estão vinculadas diretamente com o processo de moralização do ser. No mundo espiritual, as doenças que se apresentam são quando os seres, ainda embebecidos de sentimentos egóicos, negativados, não liberam, não perdoam, não são gratos. E como eles estão conectados a vibrações tão densificadas, acabam muito conectados ainda com o campo emocional e faz com que eles ainda acreditem ter um corpo etérico e biológico. Então, da mesma forma que aquele processo densificado no emocional da pessoa, na moral da pessoa, trazia uma doença ao corpo biológico e etérico, no mundo espiritual, se ainda o ser estiver conectado a essas questões a nível mental, vai se manifestar de forma ilusória, mas densificada,
a doença no campo energético do mesmo. E tem que ser tratado como se estivesse encarnado, até que comece a assumir as questões espirituais e as habilidades que, como desencarnado, possa ter, que são bem mais liberais, vibracionais, do que quando se mantém um corpo biológico e um corpo etérico. Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Bem, neste ponto, nós não podemos entrar num processo generativo, colocar todos. Para alguns, as doenças emocionais são mais prejudiciais, para outros, não. E tudo depende de como você se postura mediante a doença. Os seres humanos têm que entender que existem coisas, aspectos que podem ser controlados, outros não. Vocês não podem controlar a dor física quando ela vem, mas podem diminuí-la ou podem potencializá-la. Diminuem quando essa dor vem e vocês têm a compreensão e gratidão de entender por que estão passando por aquilo. Em vez de, quando está sentindo a dor, pôr nela uma carga mais profunda de dor, de sofrimento, que vai potencializá-la e não vai permitir que aquela vibração saia do seu corpo. Desculpe. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura sem precisar de qualquer tipo de auxílio, tanto tradicional na medicina quanto espiritual? Meus queridos, tem-se que entender que o corpo biológico somente é um dos corpos que esse ser tem para passar uma experiência. Vocês são constituídos de 7 corpos. Então, o que acontece? Vocês são o todo, Deus, ou qualquer termo que vocês queiram usar simbolicamente, no aqui e agora. Se vocês são o Deus em ação, se vocês são o Deus presente, então vocês têm capacidades, sim, de manifestar este processo. Mas, como estar neste corpo biológico é para vivenciar uma nova experiência, muitas vezes dentro deste arquétipo, dentro dessa visão e dentro das condições kármicas, por um período, para que você consiga enxergar a divindade em você, você terá que se pôr a procurar alguém, seja espiritual ou físico, para que possa ajudar a entender o que o seu corpo está lhe dizendo e, baseado nisso, começar o processo de autocura. Porque a cura, ela vem quando você acredita em realmente no que você é. Porque o que vocês estão sendo agora é um fractal do que realmente vocês são. É uma experiência de tantas que já tiveram, como de tantas que ainda vão ter. A medicina terrena, e ainda mais a ocidental, engatinha em tratamentos para a melhora e para o bem-estar da humanidade? Tudo neste plano, em todos os planos, caminha para a evolução. Porque muitas questões da medicina tradicional ainda não estão amplas, porque em sua maioria, aqueles que
iriam usar desta medicina para alcançar uma questão mais espiritual, mais holos, mais integrativa e integral, não estão preparados. Então, dessa forma, a egrégora espiritual que cuida desse campo espera ver o que o grupo de encarnados, o grupo de pessoas estão emanando para dessa forma ancorar o que é mais necessário dentro daquele processo, porque cada um está vivendo o que tem que viver. Cada dia que você nasce é uma forma melhorada de você, porque tem-se aprender a gratidão, porque com gratidão se alcançam outras vibrações e outros processos de aprendizado. O quanto da medicina terrena tradicional e ocidental trata a saúde da humanidade, mas dentro de um comércio de remédios, alimentando a indústria farmacêutica, mais do que realmente olhar para cada ser humano como indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde, o seu bem-estar. No decorrer do processo, há muitos anos atrás, em períodos que processos de curas e de estudos ocultistas foram sendo ancorados muitas questões, muitos processos e muitos projetos para ajudar no processo de conscientização do ser humano. Mas há um grande trabalho para tentar interromper de forma substancial o processo de expansão de consciência. E é nisso que eu abordo. Existem há muitos anos que os sistemas de cura, os sistemas de ensino estão sofrendo manipulações para conduzir todos aqueles que usam desses serviços a um processo de ignorância. Ignorância do que é, do que se pode fazer. São poucos aqueles encarnados que exercem essas funções, que estão quebrando esses paradigmas e estão novamente olhando o ser humano como um todo. Mas todo esse processo faz parte do aprendizado dessas almas que se encarnam e que já vêm de vários e vários processos de rejeição à consciência crística. Mas o plano onde vocês se encontram e nós, espíritos, estamos em um processo intensificado de trabalho, está passando pelo que chamamos de regeneração. E com isso, os seres estão se desvinculando desse sistema e entrando numa era holos, numa era de amor. E gradativamente as pessoas estão quebrando e estão procurando. Quanto mais você procura realmente entender o que você é, quem você é e o aqui e agora, mas o mundo espiritual terá a capacidade de abrir as mentes e dessa forma constituir uma energia consciente e consensual para todos que aqui se encontram. Mas é um processo de evolução de forma gradativa, linear e constante. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? Sim, e é uma técnica muito simples, que foi dito por vários mestres espirituais enquanto estavam
passando pelas suas estruturas biológicas, como Jesus Cristo, como Gandhi, como o amigo Bezerra de Menezes, se chama gratidão. Você pode até não entender o que está acontecendo naquele exato momento na sua vida, mas a partir do momento em que você se coloca grato àquilo que você está passando, você entende que a sua vida ela está sendo guiada por algo maior. E este algo maior, que para alguns se vê como Deus, para outros nomes, para mim, uma essência energética, vai perceber que você teve o aprendizado em cima daquela situação. E você irá se liberar daquela situação e entrar em uma outra que lhe trará uma maior estabilidade e novos aprendizados. O maior mecanismo de mudança interna se chama gratidão. E quando você procura o sentido desta palavra, você vê vários mecanismos de reprogramação que foram trazidos a este plano e que as pessoas não se utilizam por achar que não servem, mas simplesmente é um movimento de autossabotagem. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres, como alguns espíritos médicos acabam utilizando? Neste ponto, varia-se muito da estrutura entre o cirurgião espiritual e o médium qual ele está trabalhando. Se houver a necessidade de cortes e de outras firmações, está dentro do contexto missional daquele espírito e daquele encarnado, como também da pessoa que está passando por aquele processo. Porque dentro do processo de cura dela, necessitaria daquela intervenção biológica. No local onde me encontro, fazendo um trabalho com equipes espirituais, as cirurgias acontecem somente de forma eteriátrica. Nós examinamos o corpo etéreo, fazemos os processos nesse corpo através de aparelhos espirituais, onde nós fazemos algumas modificações dentro deste corpo etérico e colocamos novamente em ressonância com o corpo biológico. Isso gera uma modificação no corpo biológico. Mas se percebermos que só em trabalhar no etérico não modifica aquele sintoma no biológico, então vamos para processos mais aprofundados, trabalhando a questão do mentalismo, no sentido de que muitas coisas, em sua maioria, que estão no corpo etérico e passam para o corpo biológico, estão registradas como crenças, programações e outras questões dentro do corpo mental e do corpo emocional. Nesse exato momento, levamos esses corpos às zonas espirituais por apometria, onde eles passaram por algumas reprogramações para gerar processos de liberações. E quando a liberação acontece, muitas vezes com dores substanciais no corpo biológico, ou processos de desinteria e outros aspectos, o corpo etérico ou duplo etéreo volta a um padrão equilibrado e o biológico corresponde a ele. Dessa forma, retirando aquela doença. Mas, se ela persistir, significa que existe um aprendizado que aquele ser não está querendo ter de uma outra forma, não está querendo ter refletindo, estudando, se disciplinando.
Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando do Evangelho onde Jesus diz: vai e não peques mais para que coisa pior não lhe ocorra, há alguma possibilidade da sua enfermidade retornar? Sim, como disse, as pessoas que chegam até nós estão atrás de uma cura, mas elas não entendem que a doença em si faz parte do processo da cura delas. Nós cuidamos eteriatricamente, modificamos, mas se aquela pessoa não tiver a gratidão necessária, se ela não entender o motivo pelo qual aquela doença se apresentou no seu campo psíquico ou biológico, automaticamente ela irá retornar até que aquele ser tenha o aprendizado. Entenda que todos vocês estão aqui para terem novas experiências. A escolha de como vocês vão vivenciar essas experiências foram feitas antes de vocês encarnarem. E quando vocês se fecham no processo que é conhecido como autossabotagem ou auto-obsessão, quando vocês deixam de acreditar em vocês mesmos, vocês estão emanando ao universo que querem passar as suas experiências, terem os seus processos de consciência através da dor. E vem a dor biológica, que ela vai lhe condicionar a procurar algum tipo de ajuda. E nessa ajuda, ou você tem a compreensão e consegue superar isso, ou você não tem. E terá uma cura imediatista ou não, e depois a doença retornará com o mesmo padrão ou algumas vezes bem mais intensa. A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra nelas algum resgate kármico? Sim, como havia dito, é muito importante entender-se o processo reencarnatório. Quando você está no mundo espiritual, tem todos os seus aprendizados e está preparado para uma nova encarnação, você é chamado para conversar. Dentro desse processo, é dito para você o que você tem que experienciar neste plano. E você faz as suas escolhas de como vai experienciar. No decorrer do processo da sua vida encarnada, dependendo de como estiver a sua mente e dependendo de como você escolher as suas ações diárias, o aprendizado pode ser mais a nível mental ou a nível biológico. A doença em si é um manifesto de que o seu corpo, os seus corpos estão precisando de uma cura. E a cura simplesmente é você voltar a acreditar em quem você é. Porque cada um de vocês, como eu, doutora Sara Nóbrega, somos seres divinos. E sendo divinos, podemos alcançar muitas coisas que trazem equilíbrio para nós mesmos, como para o todo de nossa convivência. Somos Cristos, somos irmãos em Cristo, em processo de evolução. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico no campo da medicina. Existem equipes espirituais que analisam como está o composto egregatorial do planeta, das pessoas, para ver quando nós podemos ancorar sistemas espirituais no plano físico,
para alcançar de forma mais profunda a cura que tanto vocês procuram. Particularmente, eu, doutora Sara Nóbrega, trabalho em aspectos para haverem amplitudes mentais na nova medicina que está surgindo, que simplesmente é um processo que, por ter sido usado de má forma, foi retirado da zona energética e agora está voltando, que se chama reprogramações mentais, códigos e ressonâncias energéticas que trabalham diretamente com a modificação de padrões mentais, que nesse exato momento estão sendo mais trabalhadas em terapias holísticas. Mas daqui a um tempo a medicina tradicional se abrirá a este movimento, e na hora em que um cirurgião físico estiver fazendo os processos no corpo biológico, ele também se abrirá para estar fazendo a cura em cima da memória que está registrada naquele órgão doente que está sendo curado. E assim se tornará uma cura íntegra, tanto no campo físico como no campo eteriátrico. Doutora Sara, mais uma vez reiterar o meu agradecimento pela oportunidade de ter colhido a sua sabedoria, respondendo às questões de um dos médicos da equipe espiritual do Diálogo com os Espíritos, o Dr. Alberto. E pedir à senhora as suas palavras finais para o encontro de hoje. Gostaria de agradecer a permissão espiritual de estar fazendo parte deste grupo de trabalho de medicina espiritual que está se abrindo de forma muito ampla, e dizer a todos que, independentemente do que vocês estejam passando, do que vocês estejam vivendo, vocês nunca estão só. Muitas vezes vocês se agarram tanto ao sofrimento daquela situação que criam energias densificadas que bloqueiam a sua egrégora espiritual de demonstrar o caminho ou de demonstrar uma intuição para que haja processo de liberação. Modifique-se, e a mudança vem através do processo de aceitação de tudo que você é, respeito pelo que você é e se amar incondicionalmente. Pois quando você faz esse processo consigo, você libera tudo que pode estar sendo gerado em você, para que você possa estar tendo uma melhor convivência consigo e com o outro, e aberto a se tornar mais consciente de todo o processo planetário que está acontecendo. Desejo irradiações energéticas programativas a todos aqueles que estão recebendo essas ondas vibratórias, e que nossas equipes espirituais, se for do movimento de sua egrégora, que possam ser alcançados para esta cura de consciência. Doutora Sara Nóbrega, trabalhando sempre no processo de elevar a consciência de cada um dos seres que procuram saber mais sobre si. Os seres humanos têm que entender que existem coisas, aspectos que podem ser controlados, outros não. Vocês não podem controlar a dor física
quando ela vem, mas podem diminuí-la ou podem potencializá-la. Diminuem quando essa dor vem e vocês têm a compreensão e gratidão de entender o porquê estão passando por aquilo. Modifique-se. E a mudança vem através do processo de aceitação de tudo que você é. Respeito pelo que você é e se amar incondicionalmente. Pois quando você faz esse processo consigo, você libera tudo que pode estar sendo gerado em você, para que você possa estar tendo uma melhor convivência consigo e com o outro, e aberto a se tornar mais consciente de todo o processo planetário que está acontecendo. A avó queria agradecer ao Dr. Alberto e toda a cúpula sagrada dos médicos do astral, que trazem essa ramificação para que os homens possam evoluir. A nossa equipe aqui do Diálogo, no campo astral, está sempre querendo buscar mais e mais conhecimentos e expor a vocês de uma forma de fácil entendimento. O que cada um trouxe foi muito bom. A avó agradece ao Dr. Alberto por essa oportunidade. Agradeço a você, menino Viscardi. E até o nosso próximo encontro.